Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, há aquele caso, não é? De meu Deus do céu, o amor não correspondido, eu gosto, mas a pessoa não gosta, e aí tem os detalhes próprios de cada e-mail que eu acho isso que eu acho fantástico, né? Porque se fosse, gente, eu vou falar sobre amor não correspondido. Então, eu ia repetir muito a minha própria ideia, porque eu tenho uma ideia de amor não correspondido. Isso que é bacana aqui do canal. Quando você lê uma história, vem detalhes muito diferentes, detalhes que são únicos, que a gente fala, meu Deus, como que alguém pode agir dessa maneira? Como que alguém pode ter feito isso? Enfim, acompanhe e como você pode superar a dor de um amor que não há reciprocidade, que não há, né, essa correspondência. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, lembrando a você que todas as informações encontram-se aqui na descrição do vídeo, tá? Tem também o link aqui na descrição do treinamento emocional para você que está passando por término de relacionamento, você que sente, não é, aquela dor dentro do seu peito, parece que espadas entram dentro do seu peito, você vai dormir pensando na pessoa e acorda pensando nela. Então, parece que isso é uma coisa que vai consumindo e drenando as suas energias. Então, o treinamento emocional é voltado para as pessoas que estão passando para esse tipo de situação pós-término, para entender toda essa dinâmica, certo? São 5 horas de videoaula para te auxiliar nesse processo. Dá uma conferida, tá bom? Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, me chamo tal, vou lhe falar sobre o que tem acontecido comigo. Conheci essa garota há 2 anos. Ficamos aproximadamente 1 mês até ela voltar para o ex dela. E, estando com o ex, às vezes ela mantinha contato no Face. Falava que estava com saudades, mas amava com quem estava. Ela quase casou com ele. Não deu mais certo porque eu mesmo vi umas conversas nossas no Face, ele se sentiu traído e começou a se desapegar dela, passar fins de semana sem vê-la e essas coisas. Isso fez ela terminar. Aí, com pouco tempo que ela terminou, nós voltamos. Aguentei de tudo. Ela chegava a falar do ex para mim e chorar. Ai, que horror! Deus me livre! O quê? Eu vou ficar com alguém que fala do ex e chora comigo? Eu falo, vá, bem, vai descascar cebola. Vai chorar comigo? Tá boa, dona Canoa. Tô louco, hein? Pra cima de Moá. Brigávamos muito e não tínhamos paz. Saí com os familiares dela, a quem tenho muito apreço e profunda admiração. Entretanto, eu e ela discutíamos muito. Ela dizia que sofria muito por não conseguir me amar como eu a amava. Então nos afastamos, as coisas pioravam. Quando eu via posts dela, eu era muito ciumento. Voltamos a nos falar e tivemos um contato mais íntimo na garagem da casa dela. Mas depois disso tudo desandou ainda mais. Ela se sentiu mal por ter feito isso comigo, porque dizia que não me amava e que eu era apenas o segundo homem dela. Gente do céu, gente do céu. Nos afastamos de novo e ficava nisso. Nos afastávamos e depois de meses nos víamos de novo. Até que discutimos feio da última vez, eu a acusei de muita coisa, eu disse que ela nunca assumiu o que tínhamos porque ela não ficava só comigo. Daí ela me bloqueou de novo por mais de 1 mês. Há uns dias ou uma semana antes de vê-la novamente, ela me desbloqueou, mas não falamos nada.
Então eu a encontrei em uma festa, eu vi o irmão dela e ela veio falar comigo. Mas, por educação, na maior frieza do mundo, ela apenas pegou na minha mão. Eu agi como se estivesse descontente em vê-la. Saí e voltei para onde estavam meus amigos. Depois de um tempo, tive que ir ao banheiro e onde ela estava ficava no percurso. Então eu a vi com outro. Triste, abalado e sem chão, acabei fazendo o mesmo. Fiquei com uma garota na frente dela. Ela parece não ter se importado muito e continuou com o cara. Até que ele quis ir ao banheiro e ela o acompanhou. Na volta, ela fez questão de passar aonde estávamos. Depois disso, decidi ir até meus amigos e voltar para casa. Então, diga-me, senhor. Está me chamando de senhor? Tá bom, bem. Obrigado. Mas não precisa chamar, não, viu? Então, diga-me, senhor, por que, apesar de tudo, eu ainda consigo me sentir tão culpado, tão inseguro? E como curar as saudades? Como posso estar sentindo saudades de alguém que nunca me valorizou? Esse é um resumo do que estou passando neste relacionamento ou tentativa de um. Ainda bem que você colocou isso entre parênteses. Ou tentativa de um, porque eu ia falar, meu querido, não é um relacionamento. É um relacionamento só na sua cabeça. Entende? Olha, até o Teodoro, né, fungou ali. Meu microfone é bom, bem. Eu acho que vocês ouviram o fungo dele ali, ó. O fungo, né? Parece que ele tá cheio daqueles fungo de bactéria, né? Vocês ouviram a fungada, o ronco dele. Quero esquecê-la. Espero que entenda o que te envio. Não tenho hábito de leitura, estou muito enferrujado para pontos e vírgulas. Tudo bem, meu querido. Eu percebi e fui corrigindo à medida em que eu lia, certo? Não se preocupe. Quando eu consigo fazer isso na medida em que eu vou lendo, não tem problema algum, tá bom? Não se preocupe porque essa questão da escrita, dos erros, isso aí não é? Isso aí não me importa, tá bom? Isso aí não precisa se preocupar. É que às vezes eu sinto dificuldade de entender o que a pessoa escreveu, e às vezes eu até comento aqui. Mas não se preocupe porque acha, eu vou estar mandando e-mail para ele, que vergonha, eu não sei escrever. Não, nunca sinta-se dessa maneira, né? Eu falo por experiência própria, porque assim, eu às vezes no meu dia a dia, quando eu convivo com pessoas, eu vejo que às vezes as pessoas, não é porque eu gravo os vídeos, porque dou aula, porque escrevo livros, às vezes a pessoa parece que vem falar comigo e parece que ela se sente receosa, tem medo de estar falando alguma coisa errada, como se comigo ela tivesse que falar num... Pelo amor de Deus, gente, eu não sou esse tipo de pessoa, né? E jamais seria. Então, pelo amor de Deus, não se preocupe em relação a isso. Meu querido, o que você tem que perceber aqui é o seguinte: você desenvolveu um sentimento por ela, mas ela não desenvolveu este sentimento por você. Então, agora, você tem que encarar isso. Encarar que eu desenvolvi um sentimento por ela, mas ela não desenvolveu um sentimento por mim. Ela me usou, inclusive, como muleta, né? No pós-término, eu fui muleta, eu fui curativo, tudo isso. Infelizmente. E tem várias pessoas que agem assim. Só que ela chegou no cúmulo, né? Porque tem muitas pessoas que disfarçam. A pessoa, ela gosta de um ainda, mas fica com outra, né? Seja outro ou seja outra, aqui tanto faz, homem, mulher, né? Tem um monte de gente que age dessa maneira. Então, gosta de uma pessoa ainda, começa a sair com outra, só que não fala, evidentemente, para outra pessoa. No caso, ela chegou ao grau extremo de falar para você e de chorar com... Ela chorava com você
falando do outro. Então, quer dizer, olha isso, meu querido. Ela não gostou de você, da maneira como você gostou dela. A ponto de quando aconteceu, não é? Lá na garagem, quando aconteceu a relação, ela se sentiu mal porque ela disse que não gostava de você. Então, meu querido, isso foi um sentimento, é o que a gente chama de amor não correspondido. Tem o amor platônico, é aquele que fica só no mundo das ideias. Nem a pessoa sabe que a gente gosta dela. Né? Só fica aqui, só nós sabemos. A própria pessoa não sabe, a gente fica alimentando uma coisa só em nós. E o amor não correspondido é quando a gente gosta, a gente se declara, a gente mostra que gosta, mas a outra pessoa não gosta na mesma proporção que nós gostamos. De repente a pessoa pode até ter consideração por nós. Pode até nos achar uma pessoa bacana. Olha, eu te acho uma pessoa bacana. Mas ela não nos vê como um relacionamento amoroso. E isso, por sua vez, não tem que, de maneira alguma, nos diminuir. De maneira alguma. Então, meu querido, quando você entende isso, é nessa hora que você começa a se desvencilhar. Eu preciso me desvencilhar e deixar uma pessoa que não tem o mesmo sentimento por mim, ao invés de alimentar, ao invés de ficar, entendeu? Querendo passar, ficar com uma outra na frente dela, mostrar, entrar nessa jogatina, entrar nesse jogo, entrar nisso, querer fazer joguinho, querer mostrar, querer fazer, e só piora as coisas. Só piora. Quando eu encaro, cara, eu gostei dela, mas entende? Agora chega, eu não tenho que ficar falando, eu gostei porque eu gosto de você, nunca ninguém vai gostar como eu gostei de você. Chega, não precisa ficar. Não tem que ficar falando, não tem que ficar mandando carta, não tem que ficar mandando WhatsApp, não tem que ficar mandando cartãozinho, flor. Chega, chega. Entende? É a hora que a gente fala, chega. Eu sei que eu gosto dela ainda, mas ninguém mais precisa saber. Ou seja, por quê? Porque já deu. Ela não gosta de mim na mesma proporção. Então agora eu inicio esse processo, entendeu? Eu inicio esse processo aqui, ó, de desconstruir esse sentimento que nela, né, nem existiu. Talvez tenha existido um sentimento de carinho, de afeição, né? Se apoiou em mim, mas não houve um sentimento recíproco. Então agora eu começo a desconstruir isso que eu próprio construí porque me afeiçoei de